Minha carreira, vamos dizer assim, começou muito cedo, né? Meus pais emigraram para o Brasil, da Espanha, quando eu tinha 3 anos, né? Então eu sou espanhol de nascimento, o que me fez corintiano, por sinal, né? E vieram com o sonho de uma vida melhor aqui no Brasil, que nunca chegou a se confirmar totalmente, né? Então, com 15 anos, eu tive que começar a trabalhar e fui estudar à noite, né? E aí o meu ensino, todo esse desenvolvimento nesse período foi muito mais voltado a alguma função que me desse renda, que eu pudesse ter uma renda que eu beneficiasse meu trabalho, né? Eu costumo dizer que tudo tem seu lado bom, né? Esse seria o lado ruim. Eu não passei esse drama que todo mundo passa aos 18 anos de que o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, porque eu já não tinha mais esse espaço. Eu tinha que estudar algo que rapidamente me desse um resultado, né, para que eu pudesse me manter financeiramente, né? Então comecei trabalhando o que hoje seria o motoboy. Felizmente na época não tinha, né? A gente chamava office boy, né? E comecei minha carreira na Swift, que na época tinha um outro perfil como empresa. Fui auxiliar de relações trabalhistas e tal. Terminei o 2º grau e aí entrei na faculdade para fazer economia, que era uma área que eu entendia que iria me permitir esse desenvolvimento nas organizações, né? Felizmente era uma época que havia muitos empregos, né, diferentemente do que é hoje, né, e a gente tinha muita facilidade de mudança, né? E eu lembro até hoje que começando na escola e trabalhando ainda na Swift, naquela função de auxiliar de relações trabalhistas e tal, né? Um colega me disse se eu queria trabalhar em programação, né? E na época estava muito em moda esse negócio de programação de computadores e tudo isso, e eu achei que era programação de computadores, né? Que era uma coisa que todo mundo desejava, né? E eu falei, claro que eu quero, tal, né? E foi muito engraçado porque eu fui para Alpargatas, era na Alpargatas na época, né? E quando eu passei por todas as fases, tá? Quando eu fui descobrir, não era programação de computação, era programação de fábrica, era programação de produção, né? Mas o salário era muito melhor do que eu ganhava, então eu falei, vou nessa mesmo, vou fazer programação de produção. E aí fui para Alpargatas, né? Realmente trabalhava na fábrica, né? Com programação de produção, né? Fazia planejamento de produção e tudo isso. E fui me desenvolvendo, foi interessante, uma área nova, curioso, né? Essa coisa da curiosidade sempre me motivou muito. E aí nesse meio tempo apareceram lá na escola novamente, né? Na faculdade, uns alunos, alunos ainda, né? Mas já formados, muito bem vestidos, né? De terno e tal, né? Fazendo recrutamento para Arthur Andersen, né? Que era auditoria, hoje é Andersen Consulting, né? Mas era para auditoria, né? E eu não tinha muita ideia do que era auditoria, mas achei o máximo, né? Porque eu trabalhava, era até uma coisa cômica, né? Eu trabalhava com gravata, mas de macacão, né? E lá no meio da fábrica tal, e aí eu vi aquilo e falei, nossa, isso aí deve ser muito legal tal. E tinha um processo seletivo muito rigoroso, então o desafio do processo seletivo, eu sei que eu passei, fui trabalhar em auditoria. Fiquei 2 anos lá, mas falei, não, auditoria não tem nada a ver comigo, não é isso que eu quero, não gostei, embora me desse bem profissionalmente, não gostei da atividade. E aí ainda na faculdade, um outro colega, já quase me formando, me convidou para trabalhar em planejamento estratégico na Philips, numa divisão que eles tinham de radiocomunicadores para o exército e tal. A Philips na época tinha várias divisões, né? E aí fui lá eu trabalhar nesse planejamento de materiais, na realidade, com esse pessoal. Já estava para me formar, acabei me formando em economia, e eu lembro até hoje, né, que é uma coisa engraçada, na época não tinha internet, nada disso, né? Então para a gente saber se tinha passado ou não, tinha que ir até a escola e ver a nota, ver aquilo que tinha acontecido, se tinha passado ou não. E eu fui, olhei as minhas últimas notas e estava aprovado, né? E aí eu tive 1 segundo de alegria, né? Tô aprovado, né? E no segundo seguinte uma grande frustração, porque falei assim, bom, e agora? O que eu faço a partir de agora? Porque todo ano eu passava, ok, agora o ano que vem é o 4º ano, né? A gente tem uma
a caminhada, né? É aquela coisa de que vale mais a jornada do que a chegada, né? E me deu esse branco. Na época não tinha esse negócio que tem hoje, de que o aluno se forme já, o que vai fazer de pós-graduação. Ao contrário, grande parte dos meus colegas falavam, nunca mais vou estudar, vou colocar o diploma na parede e acabou, chega, tal, né? E eu não via dessa forma. Mas isso me trouxe muita insatisfação, muita frustração. Eu estava muito bem financeiramente, para a minha idade na época, né? Já tinha uma função muito boa na Philips, já era chefe de departamento, tinha uma equipe, então estava desenvolvendo muito bem. Mas aí isso me afetava muito, me dava muita agonia de falar, bom, e agora? O que eu vou fazer agora? É isso? Acabou? Eu estou com 22 anos e não tem mais nada, tal. Aí numa conversa de bar, conversando com outros colegas lá da faculdade que também estavam dividindo essa agonia, a gente resolveu que estava na hora de fazer algo diferente e resolvi largar tudo, vender tudo que eu tinha e ir para a Inglaterra. Falei, olha, eu não vou nunca aprender inglês aqui no Brasil, porque eu não consigo aprender e tal, então eu vou para a Inglaterra, vou ficar 6 meses, aprendo inglês e volto para o Brasil. E fui com essa ideia, vendi tudo, meus pais não podiam me bancar nem nada, né? Eu vendi o carro que eu tinha, vendi equipamento, tal, vendi tudo, tinha dinheiro para me manter esse período. Falei, fico 6 meses e volto. E na época o pessoal da Philips, não, fica aqui e tal, a gente vê uma carreira internacional, mas eu falei para eles assim, olha, eu tô desde os 15 anos, eu sou super responsável, eu quero durante 6 meses ser irresponsável, eu quero não ter o que fazer, e quando eu voltar eu vejo. E lá fui eu para a Inglaterra para ficar 6 meses, o que acabou resultando que eu fiquei 3 anos na Inglaterra, né? E aí passei todo aquele processo, né, depois de alguns meses ali, o dinheiro acabando e eu não querendo voltar, aí fui fazer o que todo mundo faz, né? Fui ser lavador de prato, jardineiro, faxineiro, né? No último ano foi meu ano de Cinderela, trabalhei na Comissão Aeronáutica Brasileira, né? E na época eu quase não volto para o Brasil, eu já estava totalmente adaptado à Inglaterra e tudo, mas embora eu tivesse passaporte espanhol, a Espanha na época não fazia parte do mercado comum europeu. Então eu fiquei esses 3 anos mais ou menos ilegal, eu não cheguei a ficar ilegal, mas fiquei mais ou menos nessa situação. E aí não tinha jeito, falei, não adianta ficar desse jeito aqui, vou voltar para o Brasil. E resolvi voltar para o Brasil, sem antes eu fiz uma viagem de 3 meses pela Europa toda, tal, bem naquela ideia de responsável mesmo, né? Falei, quando eu chegar no Brasil eu me viro, deixa eu aproveitar que talvez eu não tenha outra chance dessa na vida. E voltei para o Brasil. O Brasil vivia uma crise na época. Meus pais tinham ido morar em Santos, porque meu pai era caminhoneiro, então ele ficava trabalhando lá em Cubatão e tal, e eu não tinha nem lugar para ficar em São Paulo, mas comecei a me virar, falei, bom, vamos lá, né, vamos ver. E aí já foi o primeiro choque, né, que é algo que já começa a me levar para essa visão de mercado, de ambiente, né, o choque cultural, porque depois de 3 anos na Inglaterra, e que é muito diferente de ficar 3 anos hoje na Inglaterra, né? Na época, né, só casos assim interessantes, eu ia toda quarta-feira na Varig, né? Os mais jovens nem vão lembrar o que é a Varig, era a grande empresa aérea brasileira, né? Eu ia toda quarta-feira no escritório da Varig, e o pessoal já me conhecia porque eu ia toda quarta-feira e tal, para ler os jornais do Brasil que chegavam pelo avião. Porque era a única forma de saber o que tinha notícias do Brasil, né? Hoje a questão internacional é completamente diferente, porque você fala o tempo inteiro, vê a pessoa, tá? E na época não, era carta, demorava meses para ter comunicação, para saber o que tinha. Então a gente, de um lado, tinha essa coisa ruim, de outro lado era bom porque a gente realmente se afastava da cultura daqui e ganhava aquela cultura inglesa, né? E eu voltei para cá e isso me causou um grande choque, essa coisa da cultura, e foi algo que começou já a povoar minha cabeça. Poxa, questão cultural, como as coisas são diferentes e tal. Então isso é algo que contribuiu muito para a minha formação, né? Voltei com vontade de já não ir para a vida de executivo, empresarial, pensando muito mais em seguir uma outra carreira, e eu começava já a ter um viés para o lado educacional, mas aí de novo, né, voltando lá aos meus 15 anos, em função de questão financeira, problemas desse tipo, depois de 3 convites acabei aceitando voltar
para a Philips. E aí voltei para a Philips para fazer numa área de planejamento internacional, planejamento comercial internacional, porque era um centro estratégico na divisão de áudio e vídeo, Consumer Electronics, que tinha em São Paulo e que era responsável pela América Latina. E voltei a trabalhar, e era uma coisa que me agradava muito justamente por essa inserção internacional, né? Eu ainda me comunicava com os países quase todos os dias, tal, né? Como eu tinha a língua espanhola e também agora a inglesa, depois de 3 anos ali, isso me ajudou bastante. Mas, embora eu tivesse trabalhado todo esse tempo em planejamento, não era algo que eu queria. E já estando agora na Philips, me desenvolvendo lá, eu via que eu queria era mais trabalhar com o mercado, trabalhar com essa questão da cultura, das pessoas, das diferenças. Por continuar trabalhando com o mercado internacional, eu via as diferenças entre o que acontecia lá fora e o que acontecia no Brasil, e isso gerava muitos conflitos. Tal. Eu sei que eu fui pedir lá para o diretor, que era um diretor, ele era egípcio, né? Porque a gente sempre tinha... Os diretores eram expatriados, porque o centro estratégico se reportava à Holanda, embora estivesse no Brasil. E aí resolvi falar com ele que eu queria ir para a Philips brasileira, que eu queria trabalhar na área de marketing, que eu não queria continuar com planejamento, tal, que eu tinha outras perspectivas. E ele me pediu para esperar um pouquinho, que ele estava reestruturando tudo e que ele ia atender aquilo que eu queria, mas ali mesmo nessa atividade. E aí foi pela primeira vez, né, depois de tanto tempo trabalhando, que eu fui ser gerente de marketing da Philips para a América Latina. Né? E foi assim a primeira vez que eu efetivamente entrei, vamos dizer assim, oficialmente na área de marketing, né? Embora extraoficialmente, mesmo em outras funções, isso sempre fosse o que mais me atraía, né? Mesmo quando eu mencionei auditoria, que é uma coisa muito chata de ficar vendo números e tal, mas a auditoria tem uma parte inicial que é fazer as avaliações da empresa, fazer um diagnóstico da empresa, é onde eu mais gostava de fazer o diagnóstico da área comercial, da área de marketing. E aí, pela primeira vez eu fui. E foi uma experiência assim, absolutamente fantástica, porque eu não cuidava do Brasil, o Brasil era independente, não fazia parte do centro estratégico, mas eu cuidava de todos os países da América Latina, do México até a Argentina. E aí juntava o que eu gostava, que era viajar, porque eu ficava metade do mês viajando nos países e tal, e eu tinha essa função de staff que era trazer coisas novas, trazer inovação, trazer novos conceitos, etc. Né? E aí foi a primeira vez que eu tive contato com trade marketing, né? E eu acho que por razões que não são mérito meu, né? Por acaso, talvez no Brasil eu tenha sido o primeiro a ter contato com trade marketing, se não pelo menos um dos primeiros, né? Porque ninguém falava sobre esse tema no Brasil. E eu estava trabalhando normalmente, recebi uma comunicação da Holanda que eu precisava me preparar aí por volta de uns 4 meses para ir para a Inglaterra, para participar de um projeto de trade marketing. E eu não tinha a menor ideia do que era trade marketing, mas falou, bom, ir para a Inglaterra é o que eu mais quero, né? Morria de saudade de lá e tal, né? E fui para lá ver o tal do trade marketing, né? O objetivo dessa ida era que depois eu implantasse o trade marketing na América Latina, no ano seguinte. Fui para lá, me encantei com o projeto, né? Eu gosto muito de coisa nova, tal, fiquei maravilhado, uau, né? E a gente sempre que tem uma coisa nova corre esse risco, né? Eu sempre falo que tem 2 riscos na inovação, né? Um é o risco da rejeição, né? Não, isso aí não vai dar certo, tal, né? E outro é o risco da adoção sem crítica, né? Nossa, é o máximo, é isso que vai dar certo, né? E eu cometi esse erro, né? Hoje eu tento não cometer mais, mas eu cometi esse erro, adotei, achei o máximo, tal, e fui lá eu na meta de implantar em todos os países da América Latina no ano seguinte, né? E 1 ano depois eu não tinha conseguido implantar em lugar nenhum, né? E o pessoal falava assim, pô, em vez de você tentar convencer a gente a fazer esse negócio que os holandeses inventaram, por que você não fala para eles que isso aí não serve para nada, né? E aí eu fui e falei, bom, deixa eu analisar o que está acontecendo, né? Porque no mínimo, né, a Holanda vai me mandar embora, né? Porque depois de tanto tempo, né? E aí eu fui ver que o pessoal da América Latina tinha razão, né? De não querer implantar o tal do trade marketing, né?
E por quê? Porque a condição essencial do trade marketing não existia ainda na América Latina. E qual que é a condição essencial do trade marketing? A condição essencial do trade marketing é o poder do varejo sobre a indústria, né? E não o poder da indústria sobre o varejo, né? Quando a gente fala de marketing, né, e é um questionamento que eu faço muito nos livros e nos estudos, a gente estuda muito marketing sempre sob o ponto de vista da indústria, né? Tanto que o P de place, onde está o varejo, né, é considerado uma variável controlável, né? E o que começou a acontecer, e na Inglaterra isso já era muito forte na época, né, é que o varejo tinha mais força que a indústria, né? E aí, ao varejo ter muito mais força que a indústria, aquele modelo tradicional de distribuição já não funcionava, já não servia, né? Só que na América Latina não era assim. Na América Latina faltavam produtos, tinha pouco produto, a indústria mandava no varejo, fazia o que queria, então realmente não tinha por que implantar isso, né? E eu expliquei lá para a Holanda, fui para lá explicar, os caras entenderam, aceitaram e tal. E eu na época continuava a minha carreira dentro da Philips, mas eu falei assim, pô, esse negócio aqui um dia vai vir para cá também, um dia vai acontecer. E guardei lá no cantinho, né? Na época não no computador, ainda em papel, guardei e tal, falei, esse negócio um dia vai acontecer ainda, né? E continuei. E eu já na época comecei a me aproximar do meio acadêmico, né? Então era um meio que eu gostava e eu comecei a dar algumas aulas, comecei a acompanhar um professor meu lá onde eu fiz a graduação, que foi na Fundação Santo André. Comecei a acompanhá-lo, ele era professor de marketing, então comecei a acompanhar essas aulas de marketing, comecei a reestudar tudo novamente, era o que eu mais gostava. E aí esse professor tinha uma série de atividades e tal, ele também dava aula na USP, vendo a minha dedicação e tal, me fez alguns testes, e acabou deixando informalmente a turma na minha mão, para que eu desse aula. E a partir daí, depois formalizou tal, e eu comecei a ter uma turma onde eu dava gestão de marketing para eles. E era uma das coisas que mais me dava alegria, eu já comecei a ensinar por aí. Eu já comecei a pensar em sair da Philips para ir para a vida acadêmica, comecei a me preparar para isso, porque eu gostava. E aí surgiu um headhunter que me convidou para ir trabalhar na Lacoste, no Brasil, né? Na realidade é a Paramount, que é a indústria brasileira, e que tinha o licenciamento da Lacoste aqui no Brasil, né? E eu estava cada vez menos propenso a continuar a vida de executivo, mas a proposta me encantou. Primeiro que era uma área nova, né? E eu adoro novidades, né? E segundo, que não era só para ser gerente de marketing ou diretor. Eu ia ser o responsável por toda a operação completa do negócio, indústria, a venda, marketing, etc., né? E acabei aceitando, até porque também era uma empresa multinacional, porque quem cuidava disso, embora a empresa fosse nacional, tinha o capital estrangeiro e quem administrava era um estrangeiro, o CEO era um francês, né? Mas era uma empresa menor, né? E eu acreditava que talvez numa empresa menor tivesse menos política, tal, que é típico de grandes organizações. Então fui para a Lacoste, fui trabalhar, foi um período fantástico, né? Porque eu saí do setor eletrônico e fui para o setor de moda, né? De têxtil, que é completamente diferente, né? E aí eu comecei a perceber como as empresas são diferentes, mas são iguais, né? E qual a vantagem de trazer essas ações que se fazem em outros setores para setores diferentes. É aí que está a grande inovação, né? A inovação não está a olhar para o próprio setor, né? A inovação está em olhar para setores diferentes. E aí eu consegui trazer muito disso para a Lacoste na época. Peguei mais um período de crise, a gente tinha 2 fábricas lá no Rio Grande do Sul, uma experiência marcante na minha carreira profissional. Embora não feliz, foi que tive que fechar uma fábrica, né? E isso é muito duro, né? Pelos funcionários, etc., né? E fiz um projeto muito interessante lá na Lacoste também, porque na época o Brasil começava a mudar muito forte para a questão dos shopping centers, e shopping centers não são área própria para a multimarca, e as principais marcas começavam a instalar lojas de marca própria, as chamadas lojas de grife.
E a Lacoste não tinha isso, e havia uma postura negativa quanto a lançar loja própria na própria Paramount, na organização. Mas aí eu vi, estudando o mercado, entendendo o consumidor, de que nada disso, que a Lacoste não podia continuar desse jeito, que ela tinha que entrar nessa direção, e aí fiz todo um projeto e tal, e lancei a primeira loja da Lacoste no Brasil, que na época foi lá na Alameda Lorena, depois virou Livraria da Vila lá. Lancei a primeira loja da Lacoste, né, e foi um projeto muito interessante, né, porque a gente tinha todo o padrão, tivemos que trazer móveis da França, desenvolver aqui, porque não podia importar, desenvolver fabricante, mas então foi um projeto assim que me deixou muito entusiasmado. Embora eu fosse o gestor geral, foi algo que eu me empenhei pessoalmente em fazer, né, porque é sempre essa... como eu falei antes, eu gosto muito da jornada, né? A hora que eu chego no lugar eu fico meio frustrado, eu gosto de caminhar, né? E aí implantei a primeira loja da Lacoste, comecei o projeto de franquias, que também era algo que naturalmente vinha na sequência dessa loja, né? Mudamos todo o portfólio, tudo, porque uma loja obviamente requer outros produtos, então foi um projeto muito interessante, sob todos os pontos de vista, né? Não só lançar a loja, mas mudar todo o posicionamento da marca, a loja foi uma forma de manter o posicionamento da marca, inclusive, porque ela tinha um posicionamento que ela tinha que seguir. Comecei essas franquias de uma forma bem estruturada, orientando a forma que tem que ser, mas assim, a hora que eu tinha tudo isso pronto, eu continuava inquieto, era algo que eu não queria, que eu não gostava, todo mundo achava que eu era o máximo, mas eu não achava, e aí me deu aqueles 5 minutos e também resolvi, falei, vou tentar o meu sonho, vou para a vida acadêmica, né? E larguei tudo e fui para a vida acadêmica. O pessoal achou que eu estava louco, né? Os amigos me convidavam para jantar e perguntavam se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Eu falei, pô, nunca estive melhor, né? E saí lá do grande diretor da divisão vestuário, Lacoste, tal, com toda aquela empáfia que tem no meio executivo, né? E botei lá meu jeans e fui lá para a FEA, para a USP, que eu tinha os contatos ali, que eu já mantinha, né? Para começar do zero. Eu sempre parti do seguinte princípio, né? Emprego sempre tem. Um pouco melhor, um pouco menor, eu vou achar. Então, vamos arriscar, né? E aí fui lá para a FEA, fui lá me apresentar para os professores, né? Os professores que já me conheciam, né? Porque eu tinha outros contatos e tal. Falei, ó, tô aí e tal, aparecer alguma coisa me fala, não sei o quê, né? Eu já estava casado, tinha uma filha, né? Mas eu falei, não, vou tentar, né? E fui para essa atividade, né? E já se vão mais aí quase 30 anos nisso, né? 20 e tantos anos que eu fiz isso. E foi a melhor decisão que eu tomei, né? Porque aí realmente eu achei o meu lugar no ambiente profissional, né? Comecei então as aulas, me enchi de aulas, né? Para faturar, eu tinha lá uma reserva financeira, mas comecei. Os professores começaram a me chamar muito para consultoria, porque eu tinha esse lado prático do negócio, né? Que os professores que se dedicavam exclusivamente à vida acadêmica careciam um pouco desse lado prático. E aí comecei nesse processo de aulas e consultoria e tal, e comecei tardiamente. Aí fui começar tudo zero. Fui fazer mestrado, que eu não tinha feito, né? A primeira tentativa minha reprovei, porque eu vinha com a cabeça de executivo, e é muito diferente a cabeça de acadêmico, né? Fui fazer mestrado. E quando eu fui fazer mestrado, eu retomei o trade marketing. Então aí, porque por incrível que pareça, né, já tinham se passado praticamente 8 anos do meu projeto de trade marketing na Philips, mas no Brasil ainda estava começando trade marketing. Então fiz a minha dissertação de mestrado em trade marketing, isso colocando no tempo 1999, eu defendi a dissertação em trade marketing. Comecei a trabalhar com isso, depois fiz o doutorado, né, e na sequência, porque eu realmente estava concentrado na vida acadêmica, né, meu doutorado foi em Key Account Management, que também é uma atividade bastante nova, mas aí voltada a vendas, e comecei a cada vez mais atuar diretamente nessa área, né. Aí em 2005 fiz concurso,
entrei na USP como professor, aí concursado, né, numa unidade nova da USP, lá na Zona Leste, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no curso de Marketing, e a partir daí continuei nessa vida de desenvolvimento de todos esses conceitos, né. Em 2005 lancei o livro de Trade Marketing, que foi o primeiro livro sobre o assunto, desculpe, em 2005 não, 2008, né? Foi o primeiro livro sobre o assunto no Brasil, né? O livro básico, né? Que hoje, tadinho, está meio desatualizado, preciso atualizá-lo, mas que na época trouxe a ideia desse conceito de trade marketing que era pouco estudado, né? E de lá para cá eu vim acompanhando todo esse desenvolvimento do conceito de trade marketing, que hoje é algo que está totalmente implantado nas empresas, já não só nas grandes corporações, mas nas médias e nas pequenas, mas que ainda carece de evolução, né? Assim como o marketing ainda popularmente é confundido com propaganda, né? O trade marketing ainda é confundido com promoção e merchandising, né? Então é algo que ainda tem que evoluir bastante e tal. Eu tenho trabalhado bastante nisso, né? Mas aí continuei nesse meu estudo de me concentrar nessa parte final da atividade de marketing, né? Que eu costumo brincar, né? Bom, o produto está pronto, agora o que eu faço? Só falta vender, né? Então vamos ver como é que a gente vende isso, né? E aí fui evoluindo nesse conceito. O meu doutorado, como eu falei, foi em Key Account Management, que é a gestão dentro da gestão de vendas, né? E aí eu, nesse meio tempo, lancei um outro livro, que é Gestão Eficaz da Equipe de Vendas, e em 2015 lancei o livro de Gestão Estratégica de Clientes, Key Account Management, que também é o primeiro livro sobre o tema no Brasil, né? E aí eu fecho o circuito de onde eu me concentro hoje, basicamente em marketing, né? Que é a parte de canal de distribuição, trade marketing, toda a questão de gestão de vendas e Key Account Management e varejo, né? Que é uma área que eu também atuei bastante, né? Eu esqueci de falar, na época quando eu saí da Lacoste e fui para a vida acadêmica, nesse meio tempo surgiu uma oportunidade e eu acabei montando com uma sócia uma loja da Lacoste, franqueada. E eu não ficava à frente da loja, ela que ficava, eu funcionava mais como acionista e mentor, né? E durante aí quase 15 anos eu tive essa loja, depois acabei vendendo tal, em função de outros objetivos. Mas segui, então agora nessa questão do varejo, né? Que é uma área que eu integro com trade marketing, é uma área que eu me concentro bastante. Desde 2005 eu vou ao Congresso de Varejo que tem nos Estados Unidos em janeiro, em Nova York, a NRF. Nesses últimos anos eu tenho feito a curadoria da Associação Comercial, que tem uma missão de empresários para lá. Montei com outro professor o Centro de Estudos e Pesquisas de Varejo, lá na USP, e estou agora terminando de montar um laboratório de varejo lá na unidade também, né? Então, vamos dizer assim, para onde eu segui a minha carreira, dentro da área de marketing, e hoje é um grande desafio, né? Porque não dá mais para a gente atuar em todas as áreas, né? A gente tem que saber exatamente onde a gente vai atuar e onde a gente vai ficar. E eu acabei me concentrando muito nessa atividade. Então, são as minhas áreas de pesquisa acadêmica, além de livros eu tenho papers publicados e tal, e as minhas áreas de interação com as empresas, com palestras, estudos, conceitos, aplicações, consultorias, né? É onde eu venho desenvolvendo, né? Que são áreas extremamente atrativas, né? E voltando a falar sobre o caminho, né? Sobre a jornada, né? A área de varejo hoje talvez seja uma das áreas mais dinâmicas, né? Em função de toda a mudança que está acontecendo com os consumidores, na realidade nem com os consumidores, com as pessoas, né? Toda essa nova relação social que foi estabelecida pelas mídias sociais, pela tecnologia e tal, traz toda uma nova dinâmica, um novo ambiente de mercado, uma nova situação desse mercado, e isso naturalmente acaba impactando diretamente o varejo, né? Com toda essa tecnologia, a venda eletrônica, toda essa questão, toda a conversa de que o varejo físico ia desaparecer, né? Que sempre eu considerei uma bobagem desde o início, né? Felizmente eu tenho gravado que eu falei isso lá no começo, né? E é algo que traz de novo toda uma dinâmica a ser desenvolvida, né? Tem um mundo para ser desenvolvido agora, para entender o que está acontecendo, para onde vai esse
esse mundo, para onde vai essa nova situação. Eu particularmente acho isso extremamente motivador, né, de ter que estudar essas coisas novas, né? Eu fico agoniado que eu não dou conta de ler e estudar tudo que está acontecendo, né? Acompanhar todas essas inovações e principalmente entender isso, né? Entender e interpretar todo esse processo, né? Então eu diria assim que profissionalmente eu acabei finalmente fazendo o que eu gosto, né? E aí é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos de graduação, quando eles vão, já estão terminando, eles vêm muito conversar comigo, o que eu acho, e muitas vezes eles perguntam assim, mas qual a atividade que está dando mais dinheiro, né? Eu falo assim, olha, o dinheiro é consequência, né? Você tem que trabalhar numa atividade que você goste, que te faça bem, né? Porque a hora que você gosta da atividade, você não sente que está trabalhando, que é o meu caso, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas você trabalha demais. Eu falo, pô, eu não sinto, né? Porque para mim, por exemplo, pesquisar, ler não é trabalho, é prazer, é satisfação e tal, né? E outra coisa que é muito legal na vida acadêmica, que eu prezo muito, né? E que aquele velho chavão de que não tem preço, né? Porque eu não sei se eu ganho mais ou ganho menos se eu fosse executivo, né? Mas é quando eu encontro os alunos depois de algum tempo, né? E eles espontaneamente vêm me abraçar e me dizer como eu fui importante para o desenvolvimento da carreira deles, como eles abraçaram a carreira de marketing e veem que isso agora é algo diferente, né? Porque eu estou lotado lá na EASH no curso de marketing, né? Um curso de graduação em marketing, né? E isso é o que dá mais prazer, é a maior satisfação, eu diria assim, da minha carreira toda, de toda essa minha história, né? Chegar num momento onde eu estou ainda pesquisando, vendo, tratando coisas novas e ao mesmo tempo impactando a vida das pessoas, né? Fazendo com que esses jovens tenham um direcionamento, tenham uma carreira, né? Eu judio deles na época da escola, né? Porque eu sou partidário de que não se consegue nada de graça, né? Eu costumo usar para eles uma expressão que eu digo, aprender dói, né? Mas eles depois lá, quando estão no mercado, reconhecem que isso que foi bom, né? E isso é algo que me dá muito prazer e me dá muita satisfação, né? E me faz continuar estudando, continuar pesquisando. E isso é uma coisa legal na escola, né? A gente, quando vai para o meio acadêmico, tem que continuar aprendendo o tempo inteiro, estudando o tempo inteiro, pesquisando o tempo inteiro, vendo sempre coisas novas o tempo inteiro, porque senão você fica totalmente desatualizado, né? Então você, mesmo que não goste, você é obrigado a se atualizar, né? E num mundo como o de hoje, né, eu acho que essa é uma, vamos dizer assim, é um prêmio, né, que eu tive nessa minha evolução de carreira, né? Eu continuo apaixonado pela área de marketing, de entender tudo isso, né? E vendo inclusive como a área de marketing é atrativa, né? Porque hoje em dia se inventou tudo quanto é coisa nova, né? Na realidade, assim, fazem coisas antigas que sempre se fizeram. Com a tecnologia a gente pode fazer melhor, então dão uma roupagem nova para essas coisas antigas, né? E é legal que chamam tudo de marketing, né? Então tem marketing de conteúdo, né? Como se existisse marketing sem conteúdo, né? Eu não entendo marketing de conteúdo, né? O marketing é conteúdo, né? Então, marketing digital, né? Que na realidade, eu escrevi até um artigo sobre isso, nada mais é do que o funil de vendas que foi lançado na década de 20 do século passado, né? Só que hoje se pode trabalhar de uma forma diferente, mas todas essas coisas se dá o nome de marketing, né? E que é uma coisa engraçada, né? Ao mesmo tempo que sempre que eu quero falar alguma coisa de ruim popularmente, eu falo marketing, né? Então o político falou uma mentira, isso é marketing que ele está fazendo. Tal negócio, tal produto engana as pessoas, isso é marketing, é o marketing que faz isso, né? Ao mesmo tempo que nos colocam como grande vilão, né? Todo mundo, quando vai fazer alguma coisa, quer usar a palavra marketing, né? Porque a palavra marketing... Então isso é legal, né? É a coisa que traz tradição, né? Mas quando a gente olha para o marketing, né? A essência do marketing continua a mesma, né? O Madia, ele venera muito o Peter Drucker, né? E eu, nesse aspecto, sou um seguidor do Drucker e do Madia também, né? E quando a gente vai e vê o que o Peter Drucker falou 40, 50 anos atrás, né, a gente vê que continua sendo válida hoje. Continua a mesma coisa. Dar valor para a sociedade, né? Não é só valor para o
pro cliente, é valor para a sociedade. É isso que está dentro de marketing. E dessa forma, marketing vai estar sempre em evidência. Porque a sociedade está sempre mudando, mas oferecer valor para a sociedade continua sendo a mesma coisa. O que muda são os valores. A gente tem que agora oferecer valores de outra forma, tem que oferecer outros valores. Mas a essência continua igual, né? E nesse sentido que eu entendo que o marketing é eterno, né? E é altamente desafiador, porque se a sociedade muda, a gente trabalha com marketing, tem que mudar também, tem que evoluir também. Mas nunca pode esquecer a essência do conceito, que continua sendo o mesmo, né? Eu luto muito isso com os alunos, né? Tanto nos cursos de graduação como de MBA, para que eles não se deixem levar por essas falsas afirmações, né? De que o marketing agora é outro, agora é tecnologia, não sei o quê. Tudo isso é ferramenta, é instrumento, né? A tecnologia em marketing, ela permite que a gente faça hoje coisas que nós não conseguimos fazer antes, mas a gente queria fazer, o conceito já levava isso para a gente. Quando se fala, por exemplo, em relacionamento, em fazer propostas personalizadas, a gente sempre quis fazer isso em marketing, só que não tinha como fazer, não tinha ferramenta. Então a tecnologia é a ferramenta, o conceito, a essência, continua o mesmo. E é isso que me agrada, e é isso que me dá prazer em toda essa jornada que eu continuo trilhando aí com muita vontade e muita emoção, né? É isso que eu posso passar aqui da minha história, né? Falando um pouco da Abramark, né? Que é algo primeiro que me dá muita honra, né? De poder fazer parte desse grupo de profissionais, né? E fazendo um paralelo com a própria Academia Brasileira de Letras, né? O Paulista de Letras, né? Que procura juntar os grandes nomes da área para manter aquilo consolidado, para fazer algo que se perpetue, né? Eu entendo que a Abramark tem o mesmo papel, né? De fazer com que não morra essa essência do marketing, né? Que ele possa ser visto de uma maneira multifacetada, né? Com os grandes profissionais que fazem parte da academia, cada um com a sua característica, cada um com o seu perfil, cada um com a sua forma de atuar, mas todos eles contribuindo para marketing, né? Porque eu falei no início, né, que eu escolhi uma parte para me especializar em marketing, e marketing tem essa característica, né? Marketing talvez seja a disciplina, a área mais multidisciplinar que existe, né? Que vai desde humanas, exatas, acaba envolvendo tudo. E aí é fundamental que a gente mantenha esse histórico, mantenha essa referência, né? E não dá para manter essa referência com um único profissional, um único perfil. E eu acho que essa é o grande mérito e a grande contribuição da academia, da Abramark, de trazer justamente essa multidisciplinaridade para a área de marketing e principalmente, né, primeiro, para honrar, né, as pessoas que de uma forma ou de outra deram a sua contribuição para o desenvolvimento do marketing, agora principalmente para perpetuar esse conhecimento, que eu acho que isso que a gente precisa e que particularmente no Brasil a gente não é muito partidário disso, né? A gente gosta muito de derrubar o prédio e construir um novo, né? E na realidade o que a gente tem que fazer é evoluir naquele prédio que já existe. Então eu acho que essa é a grande contribuição, é uma contribuição essencial para marketing como um todo, para o conceito, para o entendimento, e o envolvimento dessa quantidade multifacetada de profissionais é a essência de todo esse processo.